Vamos dar continuidade para nossa... Não. Vamos dar continuidade aqui para o estoicismo, aqui na parte 2. Que estoicismo, no caso aqui, como que eu vim falando, que é a filosofia, não aquela filosofia chata, mas sim aquela filosofia na prática. O estoicismo, ele tem uma amplitude gigante. Dá para falar em apenas um vídeo. Eu vou falar para vocês ao longo dessa série. Separando alguns vídeos. E o imperador naquela época, o Marco Aurélio, ele tinha um livro de meditações. E ele era um homem, um imperador, que governava para aquele povo. Ele era um homem muito sábio. Ele, toda vez quando ele saía da casa dele, ele tinha um caderninho, e ele anotava tudo ele anotava tudo naquele caderno, e tudo de tipo de filosofia, de vida e de pessoas sábias, ele anotava, porque ele dizia que quando ele chegasse na sua velhice, quando ele não tivesse memória suficiente, ele ia ler todo aquele caderno que ele estava anotando e ia tentar relembrar tudo aquilo para ele sempre colocar a cabeça dele em prática das coisas sábias, para ele conseguir governar o seu povo. O estoicismo e Marco Aurélio, ele falava para a gente não gastar energia naquilo que a gente não consegue controlar, para a gente administrar a nossa energia vital, energia de vida. Porque você gastando e não administrando sua energia vital, você vai envelhecer mais rápido. E você vai envelhecer, e você vai envelhecer mais rápido, você gastando, não sabendo administrar a energia vital. E mesmo que a gente não morra por alguma doença, mesmo que a gente não sofremos nenhum acidente, a nossa vida não é infinita. A nossa vida é finita. Mesmo no caso a gente não morrendo, ou acontecendo, ou morrendo de doença, ou morrendo de algum acidente, a gente vai um dia morrer. Porque o tempo, ele tá passando. O tempo, ele destrói tudo. O tempo, ele tá passando. Então, o tempo do nosso relógio da nossa vida está correndo. E os estoicos, naquela época, separou o estoicismo em 4 pilares, por causa do seu tamanho, da sua amplitude. E o primeiro pilar é o controle, você ter o controle da sua vida, justiça, sabedoria e coragem. Porque os estoicos falavam que naquela época, de você ter essas outras 3 virtudes, se você não tiver o pilar principal, que é a coragem, para eles, no caso assim, você não conseguiria ter os demais pilares. Porque eles falavam que aquela coragem não era aquela coragem de luta ou aquela coragem de batalhas, mas sim a coragem de você ter consigo mesmo, para você conseguir colocar a filosofia em prática no seu dia a dia, com toda a coragem e com toda a sabedoria, e praticar a justiça. Para os estoicos naquela época, a coragem era crucial para você tentar buscar todas as suas virtudes, porque sem a coragem você não conseguiria buscar as suas virtudes. E lembrar que a vida é problema, a vida é sofrimento. Independente do que você está passando, você tem que ter resiliência, você tem que ter sabedoria, você tem que ter autocontrole, e se define nisso, em coragem. Era o pilar principal dos demais pilares e para as demais virtudes que todo homem que pregar o desenvolvimento pessoal busca para conseguir. Coragem.